Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor André Duarte e hoje eu vou trazer dicas de direito militar. Hoje vamos falar sobre o Estatuto dos Militares, a Lei 6.680 de 1980. Uma lei muito importante que sempre está caindo em concurso público, especialmente o CHQAO do Exército Brasileiro. Senhores, vou aqui me pautar aqui em um artigo que é de suma importância e que as bancas costumam embaralhar ali algumas frases, algumas palavras, de modo que o aluno, o candidato, ele se engane na hora de responder. Então, vamos nessa? Então, senhores, Estatuto dos Militares, está certo? É uma lei que está sempre caindo em concurso. E eu vou falar hoje sobre a situação dos militares, lá no artigo 3º do Estatuto dos Militares, tá certo, pessoal? Vamos lá. Letra de lei, então, tá, pessoal? Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores, tá certo? E são denominados militares. Então, os membros das Forças Armadas são denominados militares, tá? Parágrafo 1º do artigo 3º, senhores, ele fala o seguinte: os militares encontram-se em uma das seguintes situações. Vamos ver quais situações? Na ativa, então a primeira situação, tá? Então, na ativa, quem está na ativa, né? O pessoal ali, os militares de carreira, tá certo? Os temporários, incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar obrigatório ou voluntário, tá certo? Então, pode ser obrigatório ou voluntário, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar. Então, nós temos uma lei lá, a Lei do Serviço Militar, que vai tratar ali os prazos previstos ali para que o militar temporário ele fique nas instituições militares. Ou durante as prorrogações desses prazos. Inciso terceiro, os componentes da reserva das Forças Armadas, quando convocados ou reincluídos, tá certo? Designados ou mobilizados. Então, quando convocados, né? Reincluídos ou designados, ou ainda mobilizados. Os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva, e em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo das Forças Armadas. Tá? Então, todo cidadão brasileiro. Na inatividade, quem está na inatividade? Então, pessoal da reserva remunerada, quando pertencem à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeito ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização. E os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação do serviço na ativa, mas continuem a perceber a remuneração. Os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados estejam executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação de cada lei, segundo regulamentação para cada força armada. Vamos lá. O que fala o parágrafo 2º? Fala sobre os militares de carreira. Então, essa parte aqui do artigo 3º, ele faz uma diferença entre os militares de carreira e os militares temporários. Vamos lá. Os militares de carreira são aqueles da ativa que no desempenho voluntário e permanente do serviço militar tenham vitalicidade assegurada ou presumida ou estabilidade adquirida, tá, pessoal? Nos termos da linha A do inciso 4º do caput do artigo 50 desta lei. E nós temos também os militares temporários, tá? Que não adquirem estabilidade e passam a compor a reserva não remunerada de cada das Forças Armadas após serem desligados do serviço ativo. Então, pessoal, nós temos
situação dos militares, tá? Então nós temos aqui, pessoal, ó, o pessoal da ativa. Vamos lá preencher o pessoal da ativa. Então tem a primeira galera lá do pessoal da ativa, né? Os militares de, vou mudar a cor do lápis aqui. Os militares de carreira, né? Então, carreira. Quem mais que está na ativa? Os temporários, né? Então, temporários. Os alunos e em tempo de guerra, todo cidadão. Tá? Inatividade, pessoal. Inatividade. Vou botar aqui outra cor. Inatividade, então. Os da reserva remunerada, né? Então, reserva remunerada, né? Quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeito ainda na prestação de serviço na ativa mediante convocação ou mobilização, tá? E também os reformados. Os Os reformados, quando tenham passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço nativo, mas continuam a perceber a remuneração da União. E os da reserva remunerada e excepcionalmente os inatividade, então os da reserva remunerada remunerada e excepcionalmente os reformados que estejam executando tarefa por tempo certo. Tarefa por tempo certo. Tá, pessoal? Então, situações dos militares. Então, aqui, pessoal, a gente pode perceber de maneira bem sucinta, tá, pessoal? Quais as situações dos militares, tá certo? Então, de maneira sucinta, nós temos esse quadro aqui. Então, os militares, né, quando eles estão na ativa, quem são eles? O pessoal de carreira, os temporários, os alunos dos órgãos de formação e da reserva, e em tempo de guerra, todo cidadão. Tá? Na inatividade, então os da reserva remunerada, os reformados, os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados quando estejam prestando tarefa por tempo certo. Tá? Então, esse aqui, de maneira bem sucinta, a gente tem esse artigo 3º aí
do Estatuto dos Militares, tá certo? Pessoal, então agora para nós massificarmos aqui, vamos fazer um exercício, tá? Ao braço firme que eu falo, tá? Né, botar a mão na massa. Então, prova da Marinha aí, pessoal, 2019, tá certo? Caiu a seguinte questão: como se denominam, então, como se denominam os militares da ativa que no desempenho voluntário e permanente do serviço militar têm a vitaliciedade assegurada ou presumida? Então, quem é que tem ali a vitaliciedade assegurada ou presumida, pessoal? Lendo, né, o artigo e agora vendo aqui o quadrinho que nós fizemos, a gente pode observar, né, que vai ser os militares de carreira, tá, pessoal? Então, os militares de carreira, alternativa Bravo, tá? Então, essa é a alternativa correta aqui do nosso exercício, tá certo? Então, letrinha de lei, tá, pessoal? Tranquilo, mas a gente não pode se confundir, né? Então, leiam o artigo, destaque, façam esse quadro. Eu vou estar, pessoal, então, deixando agora um material disponível desse artigo no canal no YouTube, tá certo? Vou estar deixando também lá na página do Instagram, no perfil do Instagram, Luiz Espartano, e também lá no meu perfil lá, pessoal, Aldrey Duarte, tá, pessoal? Nos sigam nas redes sociais e fique atento que estará sempre surgindo mais dicas aí para os senhores aí sobre direito penal militar. Fé na missão, até logo.